O mês de maio é o mês da família. Já estamos iniciando aí a segunda semana do mês. Nós temos anualmente uma programação nesse mês voltada para a família. Esse ano tivemos esse problema todo da pandemia, igreja fechada, templos fechados. Acabamos por não ter como realizar. Mas gostaria de falar um pouco agora, então, a partir da semana, toda segunda-feira, sobre o tema que estaremos abordando: famílias fortes e igreja forte. Então, a partir dessa semana, a partir de hoje, toda segunda-feira, eu vou postar aqui uma pequena palavra sobre esse tema. E nós vamos falar de uma família, um lar, conhecido na Bíblia, o lar de Betânia. Uma família das mais emblemáticas do Novo Testamento. Que família é essa? A família de Marta, Maria e Lázaro, que moravam em Betânia. Por isso, conhecida Maria de Betânia, a irmã de Lázaro. Betânia, que fica próxima de Jerusalém, algo em torno de 3 quilômetros. Hoje é cidade conhecida como Al-Elzaria, que na língua árabe quer dizer lugar de Lázaro. Então, até hoje, essa cidade ainda leva essa recordação dessa família. A cidade é citada na Bíblia cerca de 12 vezes. Se falou em Betânia. E vivia ali uma família muito especial, que era a família de Marta, Maria e Lázaro. A única família que é citada pelos 4 escritores do Evangelho de Jesus Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nenhuma outra família é citada por esses escritores do Evangelho. Nenhuma outra é lembrada como essa família. E nós vamos entrar em Betânia durante esse mês, o restante desse mês, e vamos conhecer algumas características marcantes que denotam com certeza traços de uma família forte. A família de Marta, Maria e Lázaro. Uma família de pessoas solteiras, 3 solteiros, vivendo juntos harmoniosamente. E vamos então conhecer essas marcas a partir desse estudo. Lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 38 até o 42, nos diz assim a palavra: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, e venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te ocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então nós vemos aí, encontramos o diálogo mais conhecido das Escrituras, que entre Jesus e Marta. Havia naquela família interesses diferentes. Alguém daquela família, Maria, era mais voltada para as coisas espirituais. Marta era mais voltada para as coisas práticas. Então dedicava-se demais à arrumação da casa, cuidados, uma preocupação constante em estar fazendo tudo. Assim também acontece em nossas famílias. Uns são mais introspectivos, gostam de ler, meditar. Outros gostam de fazer
outras coisas, gostam mais de ação, gostam mais de ser agitados, correndo no seu dia a dia. Alguns são mais quietos, outros mais tímidos, outros mais falantes, e assim há diferença na família. Mas neste acontecimento tem uma certa tensão. Enquanto Marta estava atarefada, querendo oferecer o melhor para Jesus, Maria estava num estado contemplativo de adoração. Ela se dedicou à atenção a Jesus enquanto Marta estava na sua agitação. A questão aqui não é acusar Marta e bater palmas para Maria. Ambas estavam querendo agradar a Jesus de formas diferentes. O que este texto nos ensina é a lição das prioridades em nossas vidas. Como têm sido essas prioridades? Naquele momento, o mais importante era a adoração, porque Jesus estava querendo de ambas as irmãs. Ele queria a atenção das duas, ele não queria que uma parasse para fazer uma coisa, como se uma visita chegasse na casa da gente, assentasse na sala e a gente corresse para poder arrumar tudo, fazer tudo e ficar sozinho lá. Ele queria atenção. Quantas vezes estamos fazendo algo pensando em estar agradando o outro em nossa família, mas não nos damos conta de que o outro deseja outro tipo de atenção. Não é aquilo que nós achamos que estamos fazendo que ele quer. Quantas vezes estamos trabalhando mais tempo para oferecer uma melhor casa, um melhor carro, uma televisão mais moderna, um celular mais moderno, um computador mais completo para nossos filhos, mas o que eles querem é mesmo outra coisa, é uma atenção maior, nossa atenção. E isso Jesus queria de Marta e Maria. Quantas vezes mães estão preocupadas em deixar a casa limpinha para o filho, e que não quer só uma casa limpinha e cheirosinha, ele quer que se assente no chão e brinque com ele, dê atenção, seja próximo. Quantas vezes querendo agradar o nosso cônjuge com coisas materiais que deseja, mas ele deseja mesmo uma atenção, um aconchego, um abraço, um cuidado, algo que preencha mais suas necessidades emocionais. Havia um vídeo que relatava certa vez esse fato rodando na mídia, aí, nas redes sociais, com relação a isso, onde uma pessoa colocou uma família muito grande em torno de uma mesa e começou a fazer perguntas para aquela família. Quem errasse a pergunta tinha que sair da mesa. Primeiro ele começou a fazer perguntas daquilo que estava nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Então ele perguntava para a filha, quais são os animais que seu irmão tem fotografias no Facebook? E ela respondia, gato, cachorro, papagaio. Perguntava para o irmão, que tipo de comida tem na rede social da sua irmã? Ela respondia. E assim foram respondendo cada questão. Quando começou a perguntar algo diretamente da família fora das redes sociais, ninguém começou a responder mais nada. Se perderam e foram aos poucos saindo da mesa até que não ficou ninguém. A experiência mostrou que eles poucos se conheciam socialmente, era mais virtualmente. A falta de atenção estava perigosa ali. Em segundo lugar, as famílias servem a Jesus como hospedeiras, né? As famílias devem ser hospedeiras. Diz a Bíblia que, no texto que nós lemos, e caminhando Jesus com seus discípulos, eles chegaram até aquele povoado de Betânia, onde havia o quê? Uma mulher chamada Marta, que recebeu em sua casa e o hospedou. Passando ali por Betânia, Jesus sabia onde se hospedar. Um lugar onde se sentia em casa, em família, bem tratado, amado, que era o lar de Betânia. Se é uma palavra que precisamos resgatar em nossas famílias, é a palavra hospitalidade. Ser hospitaleiro, ter uma casa, um apartamento, sempre à disposição de Deus para ser usado ou usada para receber seus servos, é colocar a casa onde você mora para ser usada para a glória de Deus e usar realmente como um lar, onde a família sirva a Deus com amor.
Nós vamos recorrer a Pedro sobre o assunto da hospitalidade. O apóstolo Pedro, ele diz lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 9, sejam mutuamente hospedeiros, sem reclamações, e que encontramos as lições de hospitalidade. Todos nós devemos ser hospitaleiros. Não é uma atitude reservada somente para alguns da igreja, mas para todos. Devemos ser bem hospitaleiros, muito hospitaleiros. Um escritor famoso, um pregador famoso, chamado John Henry Jowett, ele disse o seguinte, eu vou contextualizar o texto aqui agora. Ele disse o seguinte numa publicação que ele fez. Certa vez, existe um amor cuja medida é a mesma que a de um guarda-chuva. Há o maior, cuja abrangência é a mesma que uma grande marquise. E há o menor. Há o amor cuja compreensão é do tamanho imensurável do céu. O objetivo do Novo Testamento é a conversão do guarda-chuva em uma tenda e a fusão da tenda em um glorioso abrigo celeste, completamente acolhedor. Amplie as paredes do amor familiar até que eles incluam o estrangeiro. Novamente amplie as paredes até que abriguem o inimigo. Então nós vemos essa palavra que esse pregador disse, comparando aí um guarda-chuva. No guarda-chuva a gente coloca um pequeno, cabe poucas pessoas, um maior, mais pessoas, e quando está na chuva, todo mundo cabe debaixo do guarda-chuva. Então vamos abranger o amor como guarda-chuva até que pegue todas as pessoas que estão próximas a nós. Aqueles que hão de receber a bênção de nossa hospitalidade não está reservada somente aos bons e amistosos. Nós temos que agradar todos, independente se eu goste ou não. Temos que ser hospedeiros, saber reconhecer que o próximo deve ser cuidado, ainda que talvez você não goste dessa pessoa, não vou com a cara dele, mas seja hospedeiro, traga-o como hóspede, e assim as coisas até mudam, né? O lado da história e passam a ser talvez amigos. Devemos ser hospitaleiros sem reclamações. De que você reclama quando recebe alguém em sua casa? Reclama de quê? Das despesas, da limpeza, da bagunça, das crianças barulhentas? Por que reclamar? Se eu hospedo alguém na minha casa, eu não tenho que estar levando para aquela pessoa a situação de desordem que está na minha casa. Isso não interessa para ele. Eu tenho que fazer com que naquele momento eu seja realmente um local agradável, uma hospedagem agradável. Não interessa eu passar para a pessoa problemas que eu estou passando, se filho é barulhento, se filho desobedeceu, se desrespeitou. Isso não compete a ele saber disso. Nós temos que hospedar sem reclamar, trazer para perto de nós, acolher como pessoas hospitaleiras. Sugestões que eu vou deixar para você aqui agora, para que você faça aí alguns questionamentos. Que motivos levam hoje as pessoas em família a não valorizar ou estar juntos e travar conversas significativas? Que motivos poderiam ser esses? À luz dessa pergunta que eu fiz agora, a primeira pergunta, o que podemos fazer de prático para reverter este quadro? Você se lembra do período da infância da sua família, que tinha o hábito de receber pessoas em casa? Como era essa experiência? Conte, relate esses fatos aí em família. E como podemos em família
desenvolver o acolhimento nos dias de hoje. Essa situação que está tão difícil hoje, né? Como devemos fazer em família para que o acolhimento no nosso lar seja agradável e saibamos receber as pessoas? Analise aí com sua família e vamos aprender que famílias fortes, uma igreja forte, e vamos falar mais sobre isso na próxima semana. Deus te abençoe.